Estou feliz por me juntar a vocês hoje, no que ficará para a história, como a maior demonstração pela liberdade na história da nossa nação. 100 anos atrás, um grande americano, em cuja sombra simbólica estamos hoje, assinou a Proclamação de Emancipação. Este importante decreto veio como um grande farol, luz de esperança para milhões de escravos negros que foram queimados nas chamas da injustiça fulminante. Chegou como um alegre amanhecer para encerrar a longa noite de seus cativeiros. Mas 100 anos depois, o negro ainda não é livre. 100 anos depois, a vida do negro ainda é tristemente prejudicada pelas algemas da segregação e pelas cadeias da discriminação. 100 anos depois, o negro vive numa ilha solitária de pobreza no meio de um vasto oceano de prosperidade material. 100 anos depois, o negro ainda definha nos cantos da sociedade americana e se encontra exilado em sua própria terra. E então viemos aqui hoje para dramatizar uma condição vergonhosa. De certa forma, viemos à capital da nossa nação para descontar um cheque. Quando os arquitetos da nossa república escreveram as magníficas palavras da Constituição e da Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota promissória, da qual todo americano seria herdeiro. Essa nota era uma promessa de que todos os homens, sim, homens negros e também homens brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Hoje, é óbvio que a América não cumpriu esta nota promissória no que diz respeito aos seus cidadãos de cor. Em vez de honrar esta obrigação sagrada, a América deu ao povo negro um cheque sem fundos. Um cheque que voltou marcado como fundos insuficientes. Mas nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça esteja falido. Nos recusamos a acreditar que não haja fundos suficientes nos grandes cofres de oportunidades desta nação. Então viemos descontar este cheque, um cheque que nos dará, quando solicitado, as riquezas da liberdade e a segurança da justiça. Viemos também a este lugar sagrado para lembrar à América a urgência feroz do agora. Este não é o momento para nos darmos ao luxo de perdermos intensidade ou de tomarmos o remédio tranquilizante do gradualismo. Agora é a hora de tornar reais as promessas da democracia. Agora é a hora de sair do vale escuro e desolado da segregação para o caminho ensolarado da justiça racial. Agora é a hora de elevar a nossa nação das areias movediças da injustiça racial para a rocha sólida da fraternidade. Agora é hora de tornar a justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. Seria fatal para a nação ignorar a urgência do momento. Este verão sufocante de legítimo descontentamento dos negros não passará até que haja um outono revigorante de liberdade e igualdade. 1963 não é um fim, mas um começo. Aqueles que esperam que o negro tenha necessidade de desabafar e agora estão contentes, terão um rude despertar se a nação voltar ao normal. Não haverá descanso nem tranquilidade na América até que sejam concedidos ao negro os seus direitos de cidadania. Os redemoinhos de revolta continuarão a abalar os alicerces da nossa nação até que surja o dia brilhante da justiça. Mas há algo que devo dizer ao meu povo, que está no caloroso limiar que conduz ao palácio da justiça. No processo de conquistar o nosso lugar de direito, não devemos ser culpados de atos ilícitos. Não procuremos satisfazer a nossa sede de liberdade, bebendo do cálice da amargura e do ódio. Devemos sempre conduzir a nossa luta no elevado plano da dignidade e da disciplina. Não devemos permitir que o nosso protesto criativo degenere em violência física. Quantas vezes for preciso, devemos subir às alturas majestosas de encontrar a força física com a força da alma. A nova e maravilhosa militância que tomou conta da comunidade negra não deve levar-nos à desconfiança de todas as pessoas brancas, pois muitos dos nossos irmãos brancos, como evidenciado pelas suas presenças aqui hoje, perceberam que seu destino está ligado ao nosso destino. E eles perceberam que a sua liberdade está indissoluvelmente ligada
a nossa liberdade. Não podemos caminhar sozinhos. E enquanto caminhamos, devemos assumir o compromisso de que marcharemos sempre em frente. Não podemos retroceder. Há quem pergunte aos devotos dos direitos civis: quando vocês ficarão satisfeitos? Nunca poderemos estar satisfeitos enquanto o negro for vítima dos horrores indescritíveis da brutalidade policial. Nunca poderemos estar satisfeitos enquanto nossos corpos, pesados pela fadiga da viagem, não conseguirem se hospedar nos motéis das estradas e nos hotéis das cidades. Não podemos ficar satisfeitos enquanto a mobilidade básica do negro for de um gueto menor para um maior. Nunca poderemos estar satisfeitos enquanto os nossos filhos forem despojados da sua identidade e privados da sua dignidade por cartazes que dizem apenas para brancos. Não poderemos ficar satisfeitos enquanto um negro no Mississippi não puder votar e um negro em Nova York acreditar que não tem nada em que votar. Não. Nós não estamos satisfeitos e não ficaremos satisfeitos até que a justiça corra como água e a retidão como uma poderosa correnteza. Eu não estou esquecido de que alguns de vocês vieram até aqui depois de grandes provações e tribulações. Alguns de vocês acabaram de sair de celas estreitas. Alguns de vocês vieram de áreas onde a sua busca pela liberdade os deixou espancados pelas tempestades da perseguição e atordoados pelos ventos da brutalidade policial. Vocês têm sido veteranos do sofrimento criativo. Continuem a trabalhar com a fé de que o sofrimento imerecido é redentor. Voltem para o Mississippi, voltem para o Alabama, voltem para a Carolina do Sul, voltem para a Geórgia, voltem para a Louisiana, voltem para as favelas e guetos das nossas cidades do norte, sabendo que, de alguma forma, esta situação pode e será mudada. Não vamos chafurdar no vale do desespero, eu digo-vos hoje, meus amigos. Portanto, apesar de enfrentarmos as dificuldades de hoje e de amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado do seu credo. Consideramos essas verdades evidentes por si mesmas, de que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos proprietários de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho de que um dia até mesmo o estado do Mississippi, um estado sufocado pelo calor da injustiça, sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho de que os meus 4 filhos um dia viverão numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho que um dia no Alabama, com seus racistas cruéis, com seu governador tendo os lábios pingando palavras de interposição e anulação, um dia, bem no Alabama, meninos e meninas negros serão capazes de dar as mãos a meninos brancos e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho de que um dia todos os vales serão exaltados, todas as colinas e montanhas serão niveladas, os lugares acidentados serão aplanados e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne verá isso junto. Esta é a nossa esperança. É com esta fé que volto para o sul. Com esta fé, seremos capazes de extrair da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé, seremos capazes de transformar as discórdias estridentes da nossa nação numa bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé, seremos capazes de trabalhar juntos, de rezar juntos, de lutar juntos, de irmos para a prisão juntos, de defendermos juntos a liberdade, sabendo que um dia seremos livres. Este será o dia em que todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado. Meu país, é de ti, doce terra de liberdade. De ti eu canto, terra onde morreram meus pais, terra de orgulho dos peregrinos, de cada encosta da montanha. Deixe a liberdade ressoar. E se a América quiser ser uma grande nação, isso deve tornar-se realidade. E então, deixem a liberdade ressoar. Nos prodigiosos topos das colinas de New Hampshire, deixem a liberdade ressoar.
nas poderosas montanhas de Nova York. Deixem a liberdade ressoar nos crescentes Alleghenies da Pensilvânia. Deixem a liberdade ressoar nas montanhas rochosas cobertas de neve do Colorado. Deixem a liberdade ressoar nas curvas das encostas da Califórnia. Mas não somente isso. Deixem a liberdade ressoar na montanha de pedra da Geórgia. Deixem a liberdade ressoar na montanha do Mirante, no Tennessee. Deixem a liberdade ressoar em cada colina e pequeno morro do Mississippi. De todas as montanhas, deixem a liberdade ressoar. E quando isso acontecer, e quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a deixarmos ressoar em cada aldeia e em cada vilarejo, em cada estado e em cada cidade, seremos capazes de acelerar a chegada daquele dia em que todos os filhos de Deus, os homens negros e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar as mãos e cantar as palavras do velho espiritual negro. Finalmente livres. Finalmente livres. Graças ao Deus Todo-Poderoso, estamos finalmente livres. Huia!